Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 5 de junho de 2023, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos o livro Lázaro Redivivo. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Vamos iniciar, antes da nossa oração, o professor Valdair vai tocar e cantar uma canção para a gente, e logo depois a gente faz a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, nós unimos os nossos pensamentos para lhe agradecer, amado Mestre, amor de nossa vida, por mais um encontro em Teu nome. Nessa noite, Senhor, em que iremos recordar aquele dia doloroso do Calvário, reviver e trazer em nossas lembranças a ignorância da humanidade terrena. Prepara, Senhor, o nosso coração para que nós possamos não só reviver, mas sentir, e que todas essas lições dessa noite possam, Senhor, ficar em nós, e que elas possam ser vividas por cada um de nós. É em Teu nome, amor amado, que nos encontramos. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção,
e a permissão para, mais uma vez, estudarmos lições gloriosas. Que assim seja. E é exatamente isso. O livro Lázaro Redivivo, esse novo capítulo que nós vamos iniciar, o capítulo 20, ouvindo o mestre. E logo no início, o professor Humberto de Campos, ele já inicia dizendo José de Arimateia. Então nós vamos no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, só um minutinho. E no Evangelho de Mateus. Então nós vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57. Então vamos ver os evangelhos que citam o Senhor José de Arimateia. Vamos lá? Mateus, capítulo 27, versículo 57. O sepultamento. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, a cidade de Arimateia, chamado José. Daí de ser José de Arimateia, porque o sobrenome poderia ser a profissão, poderia ser a cidade ou até mesmo a aldeia, porque na verdade eram aldeias, né? A profissão, isso também seria como se fosse um sobrenome, uma forma de identificar. E aí nós vamos ver Jesus de Nazaré, da aldeia de Nazaré, Jesus o carpinteiro, porque era a profissão. Então a gente vai vendo esses vínculos. Então, por isso ele ser chamado José de Arimateia. Então, vamos ver o que Mateus nos conta sobre o Senhor José de Arimateia. A primeira informação é que ele era rico. É um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus, ou seja, estudante, tá? Discípulo estudante. Então, quando a gente pega o discípulo, é aquele que estuda. É aquele que segue. O apóstolo já é aquele que estudou e que saiu a ensinar. Por isso, 12 apóstolos foram aqueles que saíram a ensinar as lições que aprenderam. Então, ele era um discípulo, ou seja, aquele que estudava as lições de Jesus, seguia o mestre, tá? Ele era rico, era de Arimateia e era discípulo de Jesus, segundo Mateus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Jesus já tinha sido morto, ele pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Aí é quando diz, ora, Maria Madalena e outra Maria estava ali sentada em frente ao sepulcro, né? Então, a primeira fala de Mateus fala que o Senhor José de Arimateia era um homem rico da cidade de Arimateia e que ele mesmo foi até Pilatos e solicitou o corpo de Jesus e fez o sepultamento de Jesus, não é verdade? Oferecendo ali um linho limpo para envolver o corpo. Então, essa é a informação que nós temos em Mateus. Em Marcos, está no capítulo 15, versículo 42. Lembrando que Marcos não conheceu Jesus, tudo que Marcos escreveu foi o que ele ouviu de Pedro, tá? O sepultamento. E, já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia
ilustre membro do conselho. Então, olha uma nova informação. Então, Mateus nos informa que ele era um homem rico. E aqui Marcos já diz que ele era ilustre homem e fazia parte do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, lembra que ele era um homem rico? De poder, logo conhecia Pilatos. Isso não mudou não, tá, gente? Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou no lençol e o pôs no túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Aqui uma informação de que Madalena sabia onde era. Então, aqui a segunda informação é que ele fazia parte do conselho, né? Ele era membro do conselho. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Vamos ver em Lucas, o sepultamento. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho. Então Lucas afirma, né? Membro do conselho, homem bom e justo, olha a informação, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles, dos judeus e dos romanos. Ele era um homem bom e justo. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, descendo, envolveu no lençol e colocou-o numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Então, túmulo que ainda estava vazio. Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. Novamente repete: as mulheres, porém, que vieram da Galileia com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. Isso, o Evangelho de Lucas. E vamos para o último, que é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. O sepultamento. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, olha que a informação que João traz. A gente vai depois unir os 4 evangelhos, a gente vai ler os comentários de Humberto de Campos, para a gente ir fazendo o link. O Mateus falou que ele era um homem rico, Marcos falou que ele já fazia parte do conselho, o Lucas veio e confirmou, agora o João traz uma nova informação. O Mateus disse que ele era discípulo de Jesus, que ele era um homem bom, um homem justo. Mas aqui o João traz uma informação. Ele era discípulo de Jesus, mas secretamente. Ou seja, não conta pra ninguém que eu sou espírita. Entendeu? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qual é a sua religião? Espírita. Mas ninguém pode saber. É assim, né? Que a gente faz para ficar bem com todo mundo. Se a gente está num meio onde as pessoas não aceitariam, aí a gente fica ali disfarçando. Então, José de Arimateia era esse. Ele seguia Jesus, mas seguia em segredo. Ninguém podia saber. Enquanto isso nos incomoda, a gente vai estar atraindo pessoas que vai fazer essa pergunta. Quando a gente não mais tiver encrenca em relação a isso, a gente não mais se incomodar e a gente tiver certeza da fé, é impressionante, não vem mais ninguém para fazer essa pergunta. Então falta assim a gente firmar a nossa fé, a gente não pode ter vergonha. Eu me recordo, eu já falei isso algumas vezes, eu fui para um jantar e um senhor, já um jovem senhor, se aproximou de mim, sabendo que eu era espírita, sentou-se à mesa, o homem passou acho que umas 2 horas ou 3 horas a
bom perguntar. Ele queria saber, ele queria entender. Ele dizia, mas será? E aí ele voltava de uma pergunta e eu lá, mal jantei, né? Porque o irmão ali não dava tempo nem de eu mastigar, né? Ali respondendo e ele ávido, desencarnou na Covid. Então a gente para pensar o quê? Você imagina o que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Facilita a desencarnação, perguntou Kardec, para aquelas pessoas que têm conhecimento espírita. Os espíritos responderam muito, facilita muito compreender. Então você imagina aquelas 2 horas ou 3 horas ali, que ele estava bebendo ali na fonte, querendo saber tudo. Com certeza aquele nosso papo, aquela conversa ali, que eu não tinha ideia do que Jesus estava fazendo, na desencarnação dele, aquilo ecoava dentro dele. Eu não tenho dúvida. Aquilo ecoava dentro dele, entendeu? Então a gente não pode perder. A gente agora, como diz o professor Allan Kardec, discutiremos, mas não disputaremos. A gente não pode entrar no processo de disputa, mas a gente pode sim falar, sou espírita. Percebo que o nosso irmão não conhece o espiritismo, né? Como eu me deparei com um padre dentro de casa, eu já falei isso na live, e ele se surpreendeu que a gente estudava a Bíblia. E que entendia. Ele se surpreendeu. Nossa, percebo que você entende, né? Eu digo sim. Já são 31 anos de espiritismo. E eu encontrei Jesus lá dentro. Entendeu? Então vamos ver aqui, olha nós aqui manuseando. Vamos para o último, o Evangelho de João, então capítulo 19, versículo 38. Diz o nosso João, anotou: depois José de Arimateia, da cidade de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, ou seja, não contava para ninguém, por medo dos judeus, da perseguição, e ele era um homem rico, viu? Ele não era funcionário de ninguém, mas ele era membro, ele fazia parte do sacerdócio. Vocês lembram de Gamaliel, na obra Paulo Estevam? Ele se tornou cristão, mas ele por um acaso contou para alguém, ele só contou para Paulo. Ele não assumiu. E ele disse por que ele não assumiu. Isso, eu já sou muito idoso. O próprio Paulo achou que ele estava o quê? Caducando. O próprio Paulo achou que ele estava caducando. Então, imagina ele enfrentar todo um sinédrio. Iam dizer que ele estava o quê? Doido, caducando. Se Paulo, com seus 30 anos, já foi rotulado de louco, imagina um idoso. Pediu a Pilatos que ele permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram, então, e retiraram seu corpo. Nicodemos, olha, uma nova informação. Aquele que anteriormente procurara Jesus à noite. Lembra quando Nicodemos faz a pergunta o que ele precisaria fazer para adquirir o reino de Deus, né? Também veio trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Então, aqui já tem outras informações. Pautado nessas informações que nós recebemos sobre José de Arimateia, a gente já tem uma noção da sua profissão, da cidade de onde ele veio, da relação dele com o cristianismo, da sua falta de coragem para assumir. Então, isso aí a gente já sabe. Agora, vamos ver o que Humberto nos traz? Vamos lá. Ouvindo o Mestre. José de Arimateia, distinto cavalheiro em Jerusalém,
não era um amigo de Jesus. À última hora. Não era. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Então, não podia aceitar de pronto, não era a idade espiritual ainda, e muito menos se comprometer com ela. Se comprometer é, eu sou cristão. Assumiu papoco, como a gente diz aqui em Manaus. Ligado a interesses políticos e raciais. Qual era, quando fala de raciais, ele está falando o quê? Que ele era o quê? Judeu. Então, ele era ligado a interesses políticos e raciais, que é aquele movimento. É a famosa pessoa que fica em cima do muro, ou a famosa pessoa que concorda com tudo para ficar bem na fita. Qual é o teu time? Ah, eu sou Vasco. Ah, eu também sou Vasco. Eu também sou Vasco, porque afinal de contas você tem um interesse sobre aquela pessoa. Então você é capaz de anuir com tudo para ficar bem na fita. Então ele não queria se dispor com ninguém. Ninguém que o interessasse. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Quem era que trazia o apostolado divino? Jesus. Sabia orientar-se com a elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Então, ele defendia Jesus. Ele não assumia que era cristão, mas ele defendia contra o quê? Contra acusações gratuitas que tinha. Olha só, e é isso que a gente tem que entender. Gente, Jesus, o Cristo, quando viveu aqui na Terra, ele foi acusado. Acusações gratuitas. Falaram mal de Jesus. E você está tendo a pretensão de agradar a todo mundo? Jesus. Me aponte um erro de Jesus. Não tem. Eu acho que isso serve para a gente baixar um pouco a ponta do nariz, né? E a gente quer que todo mundo fale bem da gente. Ok? Aí você pensa assim, nem Jesus conseguiu essa proeza. Por quê? Se você faz 100%, o invejoso vai ter ódio de ti. O ciumento vai querer que tu morra. E nós vivemos em um planeta onde nós temos um alto número de ciumentos e de invejosos. O invejoso jamais vai aplaudir o que tu fazes. Por que o Evangelho nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver muito Emmanuel falar isso, por que às vezes nós temos uma grande capacidade de sermos solidários com quem está sofrendo, mas nós não temos a mínima capacidade de nos alegrar com a vitória do outro. Se o outro está todo quebrado, a gente está lá, meu irmão, eu sei que é difícil, mas se esse mesmo outro estiver bem, estiver tendo sucesso, conseguindo, você não vai lá para dizer, parabéns, meu amigo. Inveja e ciúmes. Então, num planeta onde nós temos ainda um alto número de invejosos e ciumentos, você vai ter como agradá-los? E eram esses que agrediam a Jesus. Também. E Jesus nunca anuiu com crime. Nunca. Nem com Pilatos e nem com nenhum sacerdote. E esse texto aqui, Humberto de Campos vai apresentar esse lado de Jesus.
manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus um mistificador, um mentiroso. Conhecia-lhe de perto, ele não conhecia Jesus de longe, não. Ele conviveu, ele escutava. Ele sentiu a vibração de Jesus, o olhar sincero e amoroso do Cristo. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas. Visitara Cafarnaum e Betsaida. Reiteradas vezes, não foi nenhuma e nem duas, várias vezes. E dono de um coração bem formado. Lembra que o Mateus falou que ele era um homem bom, um homem honesto? Lembra? Olha aqui, ó. E dono de um coração bem formado, que é o sentimento, condoía-se da sorte, do futuro dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba, da terra. Ele tentava realmente ajudar. Afligia-o, a José de Arimateia, observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas. Então, ele já descreveu Cafarnaum. Ele disse que era o quê? Vou voltar aqui, ó. Afligia observar criancinhas desprotegidas. Olha o que tinha ali em Cafarnaum. E nuas. Menina andando com pouca roupa. Ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Casinhas simples. Olha onde Jesus foi ficar. Aí o que ele percebeu? Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas, que é ali o lago do Tiberíades, Mar da Galileia, é o mesmo nome para o mesmo lago. Tá? Lago do Tiberíades, Mar da Galileia, é o mesmo nome. São nomes diferentes para o mesmo lago. Em derredor das águas, confortava-lhe o espírito sensível e bondoso. Por que confortava? Porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. E é interessante, ontem nós estávamos na colônia Antônio Aleixo, que é um bairro bem pobre daqui de Manaus, onde nós temos ali muita gente carente, um alto índice de drogas, de prostituição infantil. Se eu sei disso, eu acredito que qualquer líder político do nosso estado também deve saber. Então, não precisava pensar muito. Mas eu acredito que não só a colônia Antônio Aleixo, nós temos outros bairros também muito necessitados. Mas eu fui para fazer uma palestra e nós tínhamos ali muitas mães, muitas senhoras simples, rosto marcado, na dor do sofrimento do dia a dia, já sem esperança. E à medida que nós fomos falando de Jesus, primeiro que me deram um tema, mãos verdadeiramente lavadas, coração puro, sentimento puro. E quando eu peguei o texto, eu digo, elas também têm o direito de entender. Então fomos sim, explicamos calmamente o que era um pergaminho, quem era um fariseu, quem era um publicano. Expliquei o que era antes de Cristo, depois do Cristo. Mas uma vibração tão deliciosa, tão sublime. Olhar para cada rostinho daquele e ver o olhar do conhecimento chegando, depois o retorno de cada uma delas. E aí eu digo, agora eu entendo porque que esse era o melhor lugar para Jesus. E a gente sente bastante a presença dele nesses lugares mais simples, onde tem pessoas que são esquecidas.
Já difere quando tu está numa plateia de pseudos intelectuais, em que cada um coloca-se numa condição de vamos ver o que é que essa moça vai falar. Aí a gente entende por que Jesus procurava o lago do Tiberíade. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, ou seja, já percebemos, ele era aluno, discípulo? Sim. Poderia ser um apóstolo? Não, porque ele nunca assumiu ser cristão. Ele nunca assumiu ser um seguidor de Jesus, porque nessa época aqui a palavra cristão não existia. A palavra cristão foi criada por Lucas, já bem mais lá na frente. Tia, onde é que a senhora leu isso? Paulo Estevão. Aproveita e estuda, está no canal. Lá a gente vai aprender que foi uma ideia de Lucas, né? Porque eles eram chamados homens do caminho. E aí é Lucas que deu essa sugestão e foi aplaudida por todos os apóstolos. Então ele não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o. Ele amava Jesus, sinceramente, na qualidade de amigo fiel. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Ele queria apresentar Jesus aos amigos deles da alta sociedade, aos amigos romanos do império, né? Porque de alguma forma ele queria que Jesus se relacionasse com esse povo e quem sabe Jesus pudesse ser ajudado por esse povo. Cenas do próximo capítulo. Próximas semanas vamos ver esse movimento de José de Arimateia, como ele era um homem relacionado, bem relacionado, quando se fala de vida social, de vida financeira, ele queria inserir Jesus nesse meio. Então vamos ver no nosso próximo estudo como essa relação de José de Arimateia, Jesus e essa alta sociedade romana. Foi bom, gente? Muitas lições? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O discípulo é aquele que estuda, é aquele que segue. O apóstolo já é aquele que estudou e que saiu a ensinar. Por isso, 12 apóstolos foram aqueles que saíram a ensinar as lições que aprenderam. Falta, assim, a gente firmar a nossa fé. A gente não pode ter vergonha. Gente, Jesus, o Cristo, quando viveu aqui na Terra, ele foi acusado. Acusações gratuitas. Falaram mal de Jesus. E você está tendo a pretensão de agradar a todo mundo? Aí você pensa assim, nem Jesus conseguiu essa proeza. Por quê? Se você faz 100%, o invejoso vai ter ódio de ti. O ciumento vai querer que tu morra. E nós vivemos em um planeta onde nós temos um alto número de ciumentos e de invejosos. O invejoso jamais vai aplaudir o que tu fazes. Por que o Evangelho nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver muito Emmanuel falar isso, por que às vezes nós temos uma grande capacidade de sermos solidários com quem está sofrendo, mas nós não temos a mínima capacidade de nos alegrar com a vitória do outro. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim,
concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.